Shalom, Haverim, Shalom Tzadikim. Eu sou o Parush Cláudio Ben-Levi. É uma honra estar falando com vocês. Hoje nós vamos estar fazendo um comentário da 16ª Parashá da Torá, Parashá Bechalaá, quando ele enviou, uma Parashá magnífica do Eterno, que vai tratar aí a saída do povo hebreu das terras das limitações do Egito. Uma Parashá magnífica do Eterno, que ela é muito falada, né? Desde aquele período até os dias de hoje. A Bíblia, o referencial da Bíblia é essa Parashá Beshalat, né? Quando ele enviou. E nós vamos estar fazendo um comentário dessa Parashá, que fica no livro de Shemot, capítulo 13, Passuque 17, até o capítulo 17, versículo 10. Êxodos, capítulo 13, versículo 17, até o capítulo 17, 10. Uma Parashá maravilhosa que o Eterno vai mostrar a sua força no Gimel, né? Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Gimel, e pela sua mão direita, no sentido relativo, um Aleph, e pela sua mão esquerda um Zaim, né? Assim também, pela sua mão direita um Aleph, e pela sua mão esquerda um Yud, ou uma queima de incenso. Estou muito feliz de fazer parte do governo do Todo-Poderoso. Obrigado, Todo-Poderoso. Bendito sejas tu por eu fazer parte desse evento maravilhoso aqui, da Torá, da sua Davá. Ó Eterno, muito grato sou, eternamente, pela sua benevolência de me conceder a oportunidade de fazer techuvá para ti. Eu quero aprender a sua Kadosh, Torá, aprender a cada dia tempo mais, e passar para as pessoas que querem realmente a luz, a sua luz, né? E querem ter um concerto e ter a oportunidade de estar no Olam Rabá, no Reino Vindouro. Nós não colocamos nenhuma manifestação de criações humanas, né? De ídolos na frente do Eterno. Isso aí é idolatria, Vodazorá. Nós não fazemos isso. Que o Eterno nos guarde livre desse tipo de pensamento, porque é contraditório a Davá, a palavra do Eterno. Ok? Nós respeitamos todas as pessoas de Canaã, né? Todas aquelas pessoas que estavam em Canaã, né? Da família de Het, né? Principalmente ali, os cananeus da família de Het, né? O pessoal de Cush. Nós respeitamos todos, né? Assim como também o pessoal de Moabe, né? Que as suas crianças entraram em Canaã, né? Os pais não entraram, mas as crianças, a descendência dos moabitas, entraram em Canaã, né? E Moshe até viu, mas também não entrou. E a descendência de Abraham, que foi Caleb e Yehoshua, né? Eles entraram em Canaã, e as crianças que na época eram a maioria da descendência dos moabitas. Eu espero que você tenha esse entendimento. E também nos dias atuais. Então, nós respeitamos a onisciência, a onipresença do Todo-Poderoso, tá? Ao contrário das nações, que faz uma revelia, faz interpreta só por um prisma, né? Aí condena todo o Canaã, condena o passado e só o futuro que é existente. Isso aí não é verdade, porque o berço da humanidade veio do continente africano. É bom nós compreendermos isso, tá? Engenharias, arquitetura, todo o processo de ferramentas, de serviços veio do continente africano, e a idolatria veio do continente árabe, né? Do pessoal lá do leste ali,
Ur dos Caldeus, né? E também o norte europeu houve muita idolatria, como é até os dias de hoje, né? Até então é por conta da desobediência deles que o mundo está dessa forma, né? Como a gente se vê nesse dia. Então nós não colocamos nenhum tipo de criação humana na frente da Torá do Eterno, porque o Eterno nos livre disso. Nós respeitamos as consciências daquele período e dos dias atuais, e nós estamos dentro da visão linear do Eterno, ok? Uma visão reta, uma visão sem curvas, uma visão que vai trazer a equidade do Eterno nas vidas, para que a nossa alma seja calibrada e entre no concerto do Eterno. O concerto do Eterno é a Sefer Torah, ok? Nós vamos estar falando do Aleph, tá? No sentido absoluto, do Gimel do Eterno, ok? Nós vamos dar início no Aleph também, no sentido relativo, e também do Zaim, do Zoquerendo, do lembrar, do guardar. Paraxá começa-se desse versículo, ok? E também agradecer ao Eterno por tudo que está acontecendo nos dias atuais, está escrito, né? Tanto naquele período quanto hoje, né? Observe que a profecia tem 4.000, 3.000, 2.800 anos, e o que estava escrito lá ocorre nos dias atuais. Então, o Eterno é onisciente, onipresente. Tá? Cai por terra toda essa falácia que já é Velho Testamento, e agora tem um novo, e agora tem um advogado, eu tenho uma mãe que vai fazer tudo. Isso aí caiu por terra, porque se você pedir a eles para curar, o vírus não vai curar. Se você pedir para nivelar o mundo hoje, calibrar ele, deixar tudo conforme deveria estar, não vai acontecer. Porque são ídolos, são coisas que é fabricado pela mente humana, ok? E nós enterramos os artefatos e ídolos num carvalho, né? E fomos para Betel. Então a gente não faz parte desse nível de consciência. O nível de consciência da Beit Levi, do Parush Claudio Ben Levi, é seguir a Torá como realmente ela é, ok? E não desprezando a sua mecânica, ok? Porque as religiões, elas desprezam a mecânica da Torá, né? Então não tem lógica. A mecânica da Torá, ela é existente, ok? Isso é muito importante nós frisarmos. E todos dizem amém. Elohim é rei fiel. Certamente o Eterno Todo-Poderoso, ele é fiel. Quero desde já agradecer também a presença de Kadosh Baruch Hu e todos os anjos do Eterno de Luz, os protetores que estão aqui abrilhantando essa live maravilhosa, me protegendo, lógico, e protegendo a todas as pessoas que realmente têm temor ao Eterno e quer fazer o Teshuvah, né? Então agradeço aos anjos do Eterno, agradeço a toda a excelência de Kadosh Baruch Hu que está trabalhando na minha vida. Muito obrigado, Kadosh Baruch Hu, que é um representante do Eterno na Terra, ok? Para as suas, para os seus. Muito importante nós entendermos isso. E que o Eterno nos livre de todo mal, toda angústia, todo medo, toda frustração, toda energia pesada, que vá embora, não volte mais, e venha energia tove, boa, um or, a luz do Eterno, positiva, benéfica, de saúde, de shalom, de prosperidade para todos nós. Muito bem. Quando o faraó deixou partir o povo, o Eterno não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que, no entanto, é o mais curto. Pois o Eterno disse, o povo poderia arrepender-se de ter partido quando se encontrar perante uma guerra e regressar ao Egito. Então, aqui no versículo 17, a soma do 17 é um rete, uma salvação do Eterno. Tá? E pela mão direita é uma unidade. O Eterno viu essa mecânica dos hebreus saindo do Egito e ele fez que passasse por um caminho mais longo e não por um caminho dos filisteus, pois os filisteus eram inimigos do povo hebreu e certamente
se os hebreus vissem os filisteus e vice-versa, haveria um confronto e eles poderiam retornar para o Egito. Por isso, o Eterno não permitiu que eles passassem pelas terras dos filisteus, e sim para uma terra mais difícil de chegar até o mar de Yam-Suf. 18, representando a vida, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Het, mais uma salvação. Então o Eterno fez com que o povo se desviasse em direção do deserto para o Yam-Suf. Os filhos dos hebreus saíram do Egito em boa tsav, em boa ordem. Então, nas premissas aqui no Aleph, houve uma queima de incenso, né? O Eterno viu que pelo lado dos filisteus iria ter algum tipo de conflito. O Eterno então permitiu que eles fossem pela área mais difícil, e com isso poupou a vida deles, né? E a alma animal também aqui ele desviou, né, para o deserto, e também em boa ordem. Então estavam todos organizados na saída, né? Quando nós sairmos da configuração equivocada, ignorante, narcisista, relacionamento abusivos, cárcere privado, nós vamos sair com ordem, nós vamos sair com decência, passo a passo, cada coisa no seu lugar, para a gente sair com a definição de não retornar mais. Eu espero que você tenha esse entendimento. Passuco 19, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Tet, representando a mulher, representando a exponenciação do homem e da mulher no reino vindouro, se cumprir a Torá. Moshe levou consigo as ossadas de Yosef, porque Yosef fez jurar aos filhos dos hebreus Lemor, dizendo: quando o Eterno vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Então, os ossos de Yosef representam as 365 mandamentos que o Eterno deu ordenança para que o povo não fizesse. Então, os ossos representam a mulher, representam o não fazer, ok? E esse não foi compreendido no absolutismo do Kohanen Moshe Rabbeinu ao Kohanen Yosef, né, na qual ele fez esse pedido para que os restos mortais dele, toda a parte feminina de Yosef, não ficasse ali no Egito, porque não era legal aos olhos de Yosef, ok? E no caso Moshe fez o que o Yosef tinha pedido, né? Ele foi lá na tumba, removeu o sarcófago dele, retirou a tumba e levou a tumba de Yosef para a terra de Canaã, ok? Não ficou nenhum tipo da consagração de Yosef nas terras das limitações. Então, nas terras das limitações, nós não podemos deixar algo valioso, algo que retém a nossa dignidade, né? que isola a nossa dignidade, que traz assim no nosso respeito, né? Tudo aquilo que é respeito a gente, que é valorizado, que é íntimo, que traz a honra sua, não deve permanecer mais nas terras das limitações. Por quê, Cláudio? Porque lá não há equidade entre o injusto, um tzadikim, e os injustos ou injustas, né? Então, onde há injustiça, o Eterno não habita, né? Em outras palavras. É isso que o Passuque 19 propõe. Passuque 20, o lavar das mãos. Pela mão direita, uma verificação de conformidade e produtividade da Sefer Torah. E pela mão esquerda, uma queima de incenso, ok? Vamos lá. Partiram de Sucote e acamparam em Etam, nas extremidades do deserto. Então, eles partiram ali, né? Estavam em Sucote, partiram e foram para Etam, né? E de Etam, no caso aqui, 1, 9,
um 5 com M, 9. A campana é tan, a raiz é um 9, um leolão vaed, uma exponenciação positiva, e nas extremidades do deserto, ok? Passuque 21, pela mão direita um Bereshit, pela mão esquerda um Aleph. O Eterno ia à frente deles durante o dia, numa coluna de nuvens, para os guiar no caminho, e durante a noite uma coluna de fogo para os iluminar, a fim de poderes caminhar dia e de noite. Então, para que nós saiamos das configurações narcisistas, das configurações de relacionamento abusivos, nós devemos colocar o nosso guia, que é o Kadosh Baruch Hu, na frente, pela manhã e pela noite, ok? Fazendo como o Tehilim 119, que vocês que estão aí assistindo devem, todos nós, proclamarmos, ler, cantar o Tehilim 119, ok? Pela manhã e à noite também, colocando a instrução do Eterno à frente, porque se nós não colocarmos a Torá à frente das nossas ações, vai ficar inviável, tá? Para que haja uma escape, haja uma vitória, haja uma consideração positiva, é necessário meditar na Torá de dia e de noite. Passuque 22 são 2 Bereshit, 2 reinícios de configurações, tanto pela mão da bondade, tanto pela mão da força. A coluna de nuvem nunca se retirou da frente do povo durante o dia, e a coluna de fogo não se retirou durante a noite. Isso ocorreu porque houve equidade entre a bondade e a severidade. Quando você respeita a Torá do Eterno, quando você ouve o Kadosh Baruch Hu, bendito sejas tu, Kadosh Baruch Hu. Então, quando você tem essa condicional, ela não vai sair a nuvem durante o dia para apaziguar a energia do dia e não vai sair durante a laila à noite por conta da energia da noite. Capítulo 14. Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Dalet, uma porta espiritual do norte, sul, leste e oeste. Aleph, o Eterno disse a Moshe. Então aqui no Aleph, a unidade do Eterno, ela diz para o sumo sacerdócio, né? Em todo tempo, o Eterno fala com o seu sumo sacerdócio, na sua consciência, ok? Bet, fala aos filhos dos hebreus que mudem de direção e acampem em Pi Hairot, entre Midgal e o mar, diante de Bel-Sefon. Acampareis em frente desse lugar, junto ao mar. Então, nós devemos mudar a direção para a letra Pet, valor numérico 80, Het, valor numérico 8, Aleph, valor numérico 1, 881, 16, 17, 18, Resh, valor numérico 2, 1, e o Tet, valor numérico 400. A raiz é um Re, então a raiz do Pi Hairot é a raiz do carbono, a raiz do amor, a raiz do elemento químico que traz o sentimento à nossa vida, que age com amor. É isso que o Eterno está tratando aqui no Bet. Ele quer que trocamos de direção, sair do nível de consciência, de opressão e de medo, e entrar agora no amor, entrar no Re, na segunda letra do nome do Eterno, que está no nosso DNA, que é o carbono. Eu espero que você tenha essa compreensão. E entre Midgar, o valor numérico 40, o Gimel é o 37, o Dalet e 4, 11, e o L é o 30. 3 mais 2, 5. Então, ele disse que nós devemos estar entre o Re e o
e o novo Re é o Vav. Então, ele pede que saiamos pelo sentimento, mas também em Midgal, pela alma espiritual, pela alma animal, mas entre esses dois carbonos, o Vav, né, que está em oculto, né? Então ele quer que tenha um tal aqui, né? Ele quer que haja um tal, né? Um tal invertido da realidade deles, para que venha fazer passo a passo, milimetricamente, agindo conforme a Torá, passo a passo. Foi por isso que ele disse, vou repetir, fala aos filhos dos hebreus que o muro de direção e acampa empinado Hairot, e entre Midgal e o mar. Ok? Então, o mar aqui é valor numérico, é um men, valor numérico 40, e um re, né? Valor numérico 5, 9. Então, a gente vai aí ter a compreensão de que se nós estivermos nos dois carbonos, os dois carbonos trabalhando, nós vamos encontrar um mundo vindouro, que seria o Tet, o valor numérico 9, representando a serpente, representando a mulher, representando que nós, no mundo vindouro, vamos se exponenciar, vamos crescer, vamos ter uma veste mais evoluída do que esta, e vamos crescer espiritualmente e físico também. Eu espero que você tenha esse entendimento. Do mar. E diante de Belcefon, né? Agora a equidade de Belcefon, um beta é o 2, né? O L é o 3, 5 é 5, 5 e 6, 11, 2, 2 mais 8 dá 1, né? E 1 mais o N é um 5, então vou repetir, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11, 11 mais 8 dá 19, 1, e 1 mais 5, 6. Então, encontramos que a equidade no Vav, o Belcefon é um Vav, a criação do homem, e aí depois que nós entendemos o carbono, que é o Peirairot, entendemos que o carbono Midgal, achamos o mar, que é o Tet, a exponenciação do reino vindouro, nós vamos se valorizar em Belcefon, que é um Vav, ok? Então seria aí uma exponenciação invertida no nosso andar. Por quê? Porque a visão do Eterno é linear, né? No mundo físico é de uma forma, mas no mundo espiritual o Eterno trabalhou com essas letras ao oposto, um Re, depois um Tet, depois ele foi para um Vav, né? Então, esse conceito do Eterno trouxe aí a realidade do caminhar, da marcha, né? Dessa marcha maravilhosa. Muito bem. Acamparam em frente desse lugar, junto ao mar. Então, nós temos que ficar atentos naquilo que o Eterno determina, né? Sempre de frente para o Leolam Vaed. O Eterno quer que nós ficaremos olhando para o futuro, ok? E preparando, e passo a passo, para que chegamos ao futuro, ok? No futuro de Leolam Vaed, do mundo vindouro, olhando para o mar, ok? E não para trás, não olhando para A ou B, mas uma coluna do meio da Tiferet, da beleza, coluna central, olhando sempre à frente para o mar. Eu espero que você tenha esse entendimento. Gimel, o faraó dirá consigo mesmo: os filhos dos hebreus andam errantes na terra. Deserto cerca-os de todos os lados. Então, quando a pessoa está numa visão ondular, uma visão fabricada pela serpente, ela vê o que é certo e errado, ok? O que é errado é certo. Então, na visão dele, as pessoas, né, os hebreus ali, estavam andando de forma irônica e errante, né?
no deserto. E isso não era verdade, né? Porque eles estavam com a instrução do Bet aqui, como eu tinha falado, né, antes. Ele estava com 2 carbonos, né? Ele estava com Vav, ele estava com Tal, né? Então, com Tet. Então, eles tinham 4, né, consoantes, né, trabalhando ali, nas 2 pernas e nos 2 braços. Né? Então, eles tinham essa configuração do Todo-Poderoso. E o faraó não havia isso nele porque o gimel dele, o planejamento estratégico, tático, operacional dele é equivocado, ok? Passuque Dalet, a porta, endurecerei o coração de faraó e virá em sua perseguição. Eu, porém, obterei uma honrosa vitória sobre o faraó e sobre todos os seus exércitos. E os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Criador. E os filhos de Israel obedeceram. Então, quando você está na consciência, né, da força maior, você vai obedecer à força maior, ok? Quando você está na configuração da linha linear. Passuque Re, representando a segunda letra do nome do Eterno. Quando comunicaram ao rei do Egito que o povo fugia, o coração do faraó e dos seus servidores mudou a respeito do povo. Disseram: que fizemos deixando partir Israel, que agora já não nos prestará serviço? Então, isso acontece nos dias atuais, né, como a gente se vê. A gente vê que a maioria das pessoas que estão nessa configuração quer você por interesse, quer você pela luz que você pode drenar a eles, né? Mas eles não querem dar luz, eles só querem receber a luz, ok? Então, aqui no Re, na segunda letra do nome do Eterno, toda pessoa que mostra-se assim, ela quer drenar o seu carbono, né? Ela quer drenar o seu amor. Tudo aquilo que traz a vida, eles vão querer drenar de você, ok? Vav, criação do homem. O faraó mandou atrelar o carro e pôs em marcha com seu exército. Então ele vai atrás, né, do seu objetivo. Ele vai atrás do seu objetivo porque você drenou, deu luz a ele. Então agora ele acha que você tem que sustentar ele de qualquer maneira, né? Ele não tem o amor do Eterno, ok? É muito importante nós compreendermos isso. Zaime, prepararam 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os melhores combatentes. Então havia ali 600, né? Ele tinha um Vav, né, elevado a 100, né, mas era pervertido. Passou que o Eterno endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que começou a perseguição aos filhos dos hebreus. Esses, porém, avançaram triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos, alcançaram-nos quando estavam acampados junto ao mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, avistaram-nos em Pi-Hairot, diante de Bel-Sofom. Bom, então, a gente sabe que entre Pi-Hairot, valor numérico 5, e Bel-Sofom, valor numérico Vav, né, vai dar uma equidade, vai dar um 11, né, que é a equidade do Eterno, ok? E entre essas duas conversações vai prevalecer aquela pessoa que tiver um Leolam Vaed, aquele que tiver um mar, aquele que tiver o Tete, ok? Deixa-me ver, Yudi. Como o faraó se aproximava, os filhos dos hebreus, erguendo-lhes os olhos, viram os egípcios marchando contra eles. Esmagados pelo terror, invocaram o Eterno em altos brados. 11. Aqui está a raiz dessa narrativa. Disseram a Moshe: não havia sepulcros no Egito para que nos tenha
trazido para morrermos no deserto? Que foi que nos fizeste tirando-nos do Egito? Então aqui houve uma falta de emuná do povo, né? Todos culparam Moshe 2 vezes, ok? E o Eterno conhece o fim das coisas desde o seu princípio, ok? Eles fizeram essa revelação em Moshe no início. O Eterno já deu a indicativa a Moshe aqui, né? E depois eles reclamaram lá em Merivá, mais à frente, na outra paraxá, né? E Moshe absorveu a energia da ignorância deles, da rebeldia, e em vez de falar com a pedra, Moshe quebrou a pedra e perdeu a oportunidade de entrar aí no Bereshit, né? Na Terra Prometida. Então aqui sinaliza a rebeldia do povo com relação a emuná ao Eterno e a Moshe, ok? Então, o Eterno conhece o fim das coisas no seu princípio. Se no princípio, preste bem atenção quando a pessoa for fazer negócio com você, relacionamentos, conversações, no princípio você consegue captar o fim de todo aquele processo. Eu espero que você tenha esse entendimento. Passuque 12. Pela mão direita um Aleph e pela mão esquerda um Bet. Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. Era melhor sermos escravos do Egito do que morrermos no deserto. E aí veio a resposta, né, do Bereshit deles. Porque quem condena a vida da pessoa é a própria pessoa, através do pensamento, através da falta de emuná, através da sua palavra, através das suas ações. Ok? Então, esse capítulo 14 mostra pela mão esquerda uma porta, que é um Dalet. Então, as 4 saídas das pessoas, o norte, sul, leste, oeste, está sendo revelado aqui, né? Como eles falaram, não te dizíamos no Egito, né? Eles fizeram a rebeldia na primeira instância, fizeram na segunda, essa aqui eu vou ler agora a terceira e depois a quarta. A terceira, não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. Era melhor sermos escravos do Egito do que morrermos no deserto. Então, eles lançaram a sua própria sentença. Então, a nossa fala, ela é fundamental para o nosso futuro, né? Se você acreditar que vai vencer, você vai vencer. Se você falar palavras maldizentes a ti mesmo, que é uma afronta, né, ao Todo-Poderoso, uma vez que foi o Eterno, bendito sejas, foi Ele quem criou a ti, então você é a imagem dele, não há nenhum tipo de mácula ou mancha em você. Você tem que acreditar em você. Você tem a capacidade de abrir esse mar. Eu espero que você tenha esse entendimento. Mas se você falar palavras contrárias, aí fica complicado, ok? Passuque 13, pela mão direita um Aleph e pela mão esquerda um Gimel. Moshe respondeu ao povo: presta atenção, hein? Não tenhais receio de nada. Tranquilizai-vos e verei a vitória que o Eterno vai alcançar nesse dia em nosso favor. Os egípcios que hoje estás vendo, não mais voltareis a vê-los. Então, ele imputou a energia da fala dos rebeldes para ele. Presta atenção aqui. Moshe botou no pacote ele junto com os rebeldes. E essa leitura, na visão linear, quando você está diante do Eterno, é lida pelo sinédrio espiritual. É lida pela força maior, ok? E foi entendido que lá no final ele não entrou na terra de Canaã como esses outros rebeldes, ok? A sentença já foi dada aqui no Gimel, no versículo 13, tá? E todas as vezes que uma pessoa contradizer a davá, a palavra, ou vir com energias densas, negativas, você não entra no pacote da conversação.
porque você vai estar sendo lido nos planos espirituais que você faz parte desse pacote, ok? Você tem que repreender e fazer o seu papel. Eu espero que você tenha esse entendimento. Por quê? Porque foi um Aleph primeiro, né? E depois um Gimel, ok? Passou aquele 14, que é a raiz do capítulo, né? Pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda uma porta. O Eterno combaterá por vós. Permaneceis calmos. Capítulo 15. O Eterno disse a Moshe: porque esses gritos? Sabe, ordena aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Então aqui, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda um Re, a segunda letra do nome do Eterno. Então é através desse amor incondicional que existe em nós, é que nós vamos seguir adiante, ainda que pareça ser impossível aos nossos olhos. Ok? Passuque 16, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda uma criação do homem, que é o Vav. E tu ergue a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o para que os filhos dos hebreus possam atravessá-lo a pé enxuto. Passuque 17. Eu vos endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem no mar atrás deles. Obterei uma honrosa vitória sobre o faraó e sobre todo o exército, os seus carros e seus cavaleiros. Então, eles vão seguir a visão linear sem instrução do Eterno. Essa é a diferença que existe nos dias atuais. Nós que seguimos a Torá e temos uma instrução da força maior, bendito seja, nós temos uma liderança. E o povo da visão ondular, da rebeldia, quer seguir, mas sem uma liderança. Sem a liderança, certamente você, a pessoa que estiver, ela perecerá, ok? Passuque 18, representando a vida. Os egípcios ficaram sabendo que eu sou o Criador, quando o faraó e as suas carroças e seus cavaleiros fizerem resplandecer a minha honra. 19. O anjo do Eterno que marchava à frente dos hostes de Israel mudou de lugar e foi para trás deles. A coluna de nuvem que os precedia foi colocar-se atrás deles. Então aqui houve uma situação extremamente fora dessa realidade desse mundo, né? Porque provavelmente o Eterno torceu a realidade daquele mar e também da configuração ondular dos egípcios, tá? É muito importante nós compreendermos isso, porque a gente tem uma visão, um pensamento, às vezes o nosso entendimento, de uma forma reta, mas que de forma limitada. E no governo do Eterno não é nada limitado. Para ele tudo é possível. O Eterno pode torcer o mar, colocar o mar em cima da minha cabeça aqui e o sol embaixo dos meus pés. Ele pode fazer isso. Ok? O Eterno tem um poder fora da realidade nossa compreensão. Ok? Então, o que ele fez aqui? Eu vou ler mais uma vez. 19. O anjo do Eterno, que marchava à frente das hostes de Israel, mudou de lugar e foi para trás deles. A coluna de nuvem que os precedia foi colocar-se atrás deles. Passuque 20. Entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, de um lado iluminava a noite, e do outro a escuridão era absoluta, e os dois exércitos não poderiam aproximar-se um do outro. Observe que essa linha tênue da escuridão, né, ela existe nos dias atuais, né? Só um tolo percebe, mas essa escuridão ela existe nos dias atuais. E ela está propagando a cada momento. Ela começou agora em 2019. A gente vê nitidamente, né, entre pessoas que
está sendo separado o joio do trigo, né? Está tendo essa separação nos dias atuais. Eu espero que você tenha entendimento. Versículo 21, Moshe estendeu a mão sobre o mar, e o Eterno instigou o mar com um impetuoso vento do oriente, que soprou durante toda a noite. Secou o mar e as águas dividiram-se. Então, houve essa divisão, né? Houve essa divisão e o mar dividiu-se, ok? 22, 2 Bereshit, 2 VCPs, tá? Os filhos dos hebreus desceram a pé, secou pelo meio do mar, e as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda deles. Então, o meio do mar, na forma literal, Aleph, né? Representando a primeira letra do nome do Eterno. O Eterno é um, Aleph, ok? O meio do mar seco, o Aleph. Retornaram ao Aleph, houve a escuridão separando eles do bem e do mal. O pessoal entrou no paredão, tinha um paredão de água no lado direito e esquerdo, tinha uma nuvem densas, trevas separando, os egípcios não conseguiam ver eles, ok? Então houve essa manifestação linear do Eterno, sobrenatural, né? Eles se elevaram espiritualmente, né? E foram para Briar rápido, né? Rapidamente foram para Leite Será, melhor dizendo, é uma consciência superior, e houve mudanças, né? Vamos lá. 23. Pela mão direita é uma VCP, pela mão esquerda é um guime, uma logística. Os egípcios perseguiram-nos, e todos os cavalos do faraó e seus carros e seus cavaleiros entraram no leito do mar com o objetivo de os alcançar. 24. Pela mão direita uma VCP e pela mão esquerda uma porta espiritual. Na vigília da manhã, o Eterno olhou da coluna de fogo e da nuvem para o campo dos egípcios e lançou-o em pânico. 25. Transformou as rodas dos carros de modo que elas eram levadas ao fundo. Então disseram os egípcios: fujamos dos israelitas, porque o Criador combate por eles e contra nós. 26. O Eterno disse a Moshe: estende a tua mão sobre o mar, e as águas voltarão a reunir-se sobre os egípcios, seus carros e seus cavalos. Bom, o que ocorre? Quando nós encontramos a Torá do Eterno, tá? E a gente tem uma compreensão do nosso sacerdócio, nós vamos cobrir, ok? Com a Torá, com as águas da Torá, com as palavras, com as letras. Nós vamos cobrir todos os inimigos, tudo aquilo que faz você quebrar a Torá, faz você fazer haverá pecados, né? Então, através do conceito de Moshe Rabbeinu, que seria o Kohen que existe em nós, o sumo sacerdote, estudando, se exponenciando na Torá, nós vamos quebrar os inimigos, tanto os seus veículos, que faz com que a gente vá lá pecar, quanto os próprios pecados. Eu espero que você tenha esse entendimento. Versículo 27. Moshe estendeu a mão sobre o mar, e ao romper do dia, o mar retornou ao seu nível habitual. Os egípcios em fuga foram de encontro a ele, e o Eterno precipitou-os no meio do mar. Então houve um Aleph para eles, mas de uma forma negativa. Ok? Versículo 28. Ao reunirem-se, as águas cobriu os carros, os cavalos e todos o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição aos filhos dos hebreus. Nenhum só escapou. Então a unidade da perversidade deles, todos faleceram. Mas os seus filhos dos hebreus tinham alcançado a pé seco pelo meio do mar, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda deles. Lamet. Foi assim que, nesse dia, o Eterno livrou Israel das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos nas margens do mar. Então, a letra Men, né, valor numérico 40, e a letra Re, valor numérico 5, essas duas margens, essas duas partes da margem do mar, que representa aí, né, a parte deles, eles perderam a oportunidade de ter equidade, né? Então essas duas letras, os egípcios
e que trouxeram aí a falta de salvação. Não houve salvação para eles, né? Houve esse decreto pelo fato deles condenarem a letra Men e a letra Re, ok? Passou que capítulo 15 agora, capítulo 31, versículo 31. Israel reconheceu o poder que o Eterno tinha empregado contra os egípcios, e o povo creu no Criador e em Moshe, seu servo. Então, quando aconteceu o milagre de fato, a pessoa vai ter equidade, né? Vai conhecer a excelência da soberania suprema e vai conhecer a emuná do sumo sacerdócio. Capítulo 15, agora nós vamos para o canto de Moisés, né? O cântico de Moshe. Então Moshe e os filhos dos hebreus cantaram ao Eterno o seguinte cântico: cantemos ao Criador, que solenemente grande precipitou no mar, cavalo e cavaleiro. Bet, o Eterno é a minha força, é a minha honra. Foi Ele que me salvou. Ele é o meu Criador. Honrá-lo-ei, e o Eterno é de meu Pai, louvá-lo-ei. Gimel, o Eterno é quem dirige as batalhas. O Eterno é o seu nome. Dalet, precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus melhores combatentes afogaram-se no Yam Sof. O abismo se fechou sobre eles. Caíram nas profundezas como uma pedra. Vav, à tua direita o Eterno revelou a tua força. À tua direita o Eterno destroçou o inimigo. Zaime, com a plenitude da tua majestade derrubaste o teu adversário. Desencadeaste a tua cólera e ela devorou-os como palha. Rete, ao sopro da tua ira, amontoaram-se as águas. As ondas ergueram-se como uma barreira. As vagas solidificaram-se no meio do mar. Tete, o inimigo dizia: corramos, alcancemo-los, repartamo-nos, os despojamos. A minha alma saciar-se-á. Desembainharemos a espada, que a minha mão os extermine. Yud, mandaste o teu sopro. O oceano engoliu-os, afundaram-se como um chumbo nas águas majestosas. 11. Quem entre os deuses é como tu, Criador? Quem há como tu, revestido de Kadoshim, inacessível a todo louvor, fecundo em maravilhas? 12. Estendeste a tua direita e a terra tragou-os. 13. Tu guias pela tua bondade este povo que libertaste, e com o teu poder o diriges para a tua Kadosh morada. 14. Quando os povos o souberam, tremeram. O terror apoderou-se dos filisteus. 15. A raiz do capítulo. Os chefes de Edom estremeceram. Os valentes de Moabe aterrorizaram-se. Todos os habitantes de Canaã ficaram consternados. 16. O terror e o pavor pesa sobre eles. O poder do teu braço tornou-os inertes como uma pedra, até passar o teu povo, Eterno, até passar o povo que redimiste. 17. Tu o induziste e o estabeleceste no monte da tua herança, no lugar que reservaste para a tua morada. Eterno, Kadoshim, preparado pelas tuas mãos, ó meu Criador. 18. O Eterno reinará eternamente para sempre. 19. Quando os cavalos do faraó, os carros e os cavaleiros entraram no mar, o Eterno voltou a fechar sobre eles as águas do mar, ao passo que os filhos de Israel caminhavam a pé seco pelo meio do mar. 20. Miriam, a profetisa irmã de Arão, tomou um adufo e todas as mulheres a seguiram, com as mesmas atitudes, cânticos e danças. 21. E Miriam fez-lhe responder em coro: cantai ao Eterno, que se cobriu de honra, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. 22. Moshe ordenou aos filhos de Israel que partissem de Yansuf e se dirigissem para o deserto de Sur. Caminharam durante 2 dias sem encontrar água. Chegaram a Mará, mas não puderam beber águas, porque era muito amarga. Daí o nome Mará, posto a este lugar. 24. O povo começou a murmurar contra Moshe, dizendo: que havíamos de beber? 25. Moshe clamou ao Eterno, e o Eterno indicou-lhe um madeiro. Ele atirou a água e a tornou potável. Foi ali que o Eterno deu ao povo leis e preceitos, foi lá que o pôs à prova.
Bom, nessa primeira parte aqui do capítulo 15, nós estamos, o Eterno, as pessoas reivindicou, agradeceu pelo fato do milagre. A Miriam, as mulheres cantaram com adufes, né, danças, e logo em seguida foram para as águas de Mara, né, as águas amargas ali. E eles reclamaram porque as águas estavam amargas e aí começaram a fazer Lashon Hará contra o Eterno e contra Moshe, né? Incrível, porque 22 versículos atrás eles estavam louvando o Eterno, né? E logo depois, 22 versículos após, começaram a fazer Lashon Hará e também falar mal de Moshe Rabbeinu. Deixe-me ver. 24. O povo começou a murmurar contra Moshe, dizendo: que havemos de beber? 25. Moshe clamou ao Eterno, e o Eterno indicou-lhe um madeiro. Ele atirou a água e a tornou a potável. Foi ali que o Eterno deu ao povo leis e preceitos. Foi lá que o opôs à prova. Então o Eterno deu leis e preceitos ali em Mará, né? A prova pelo fato, creio eu que foi bastante físico, pelo fato da pessoa murmurar. Então toda pessoa que faz Lashon Hará, quer falar mal do próximo, né, e reclamar de tudo, a prova pode ser multiplicada. Tá? Eu espero que haja esse entendimento. Versículo 26. E disse-lhe: se escutares a voz do Eterno teu Criador, se fizeres o que for reto aos seus olhos, se cumprires as suas ordens e observares todas as suas leis, não te infligirei nenhum dos males com que ferei o Egito, porque eu sou o Eterno, aquele que te restabelecerá. 27. Chegaram depois a Elim, onde havia 12 nascentes de água e 70 palmeiras. Acamparam ali, junto da água. Então, Elim, né, foi uma configuração que o Eterno consertou as mulheres, né, as hebreias, né, houve um concerto entre elas e o Eterno, em Elim, né, e ali eles viram, deixe-me ver, foram 12 nascentes de água, né, que representava para as 12 nações, as 12 tribos, e 70 palmeiras. Impressionante, né? Então o Eterno trouxe essa realidade boa para eles. Capítulo 16, pela mão direita um Aleph, pela mão esquerda a criação do homem. Aleph, toda a multidão dos filhos dos hebreus partiu de Elim e chegou ao deserto de Sin, entre Elim e o Sinai. Era o 15º dia do segundo mês, após a saída do Egito. No deserto de toda a multidão dos filhos dos hebreus começou a murmurar contra Moshe Rabbeinu. Veja bem, aqui é um Bereshit, né? Murmuraram agora pela segunda vez, mais uma vez, aliás, pela terceira vez. Eles fizeram a murmuração antes de abrir o mar. Depois fizeram em Mará a segunda murmuração sobre as águas. Aí o Eterno levou eles em Elim. Chegou ao nível de consciência 12 fontes no deserto, né? Mais um milagre. E 70 palmeiras com cocos, né? Tamareiras e tal. E agora, aqui em Sim, no deserto de Sim, entre Elim e Sim, no 15º dia do segundo mês, né? Já tinha feito ali a contagem do Homer, né? Para então receber a Torá mais à frente, e eles murmuraram pela terceira vez. E disseram-lhe, 3, por que não fomos mortos pela mão do Eterno no Egito, quando estávamos sentados diante das panelas de carne e comíamos pão à vontade? Trouxeste-nos para o deserto a fim de matar a fome todo esse povo. Então, mais uma ingratidão, a terceira ingratidão, né? O Eterno fez o milagre no mar salgado, no mar Yansof, depois fez o milagre na água de Mará, levando eles para Elim, 12 fontes, mais 70 palmeiras. E aí agora, no deserto de Sim,
né? Entre Eli e Sim, houve aí murmuração mais uma vez, né? Por que, Cláudio, ocorre essa situação? Porque eles não estavam psicologicamente dentro da visão linear do Eterno, ok? Eles ficaram 430 anos presos no deserto, nas terras das limitações. E quando você está num habitat de limitações, você perde a sua identidade, né? Você passa a ser uma pessoa que está extremamente fora da sua realidade e da realidade do Eterno, ok? E aí o egocentrismo é o que fala mais, né? O egocentrismo da pessoa que vai se exaltar, ok? Vamos lá. O Eterno disse ao Moshe: vou mandar chover para vós, pão do alto céu. O povo sairá para recolher diariamente a quantidade necessária, a fim de opor à prova e ver nele se obedece ou não às minhas ordens. No sexto dia prepara-se para levar o dobro do que recolherem a cada dia. Vav, Moshe e Harã disseram aos filhos de Israel: esta tarde compreendereis que foi o Criador quem vos fez sair do Egito. Zaime, e amanhã de manhã vereis a honra do Eterno, pois ouviu as vossas murmurações contra ele. E nós, que somos nós para murmurar contra nós? Rete, Moshe disse: esta tarde o Eterno dar-vos-á carne para comeres e amanhã pão com fartura, pois ouviu o que o proferiste contra ele. Mas quem somos nós? Não foi contra nós que murmuraste, foi contra o Criador. Bom, aqui mais uma vez o Moshe colocando um tikkun, né, imputando a energia do povo para ele, ok? Antes lá do Yansuf, né? E agora mais duas vezes. Então já é a terceira vez que Moshe coloque-se à frente do pessoal, colocando ele no pacote da desobediência. Então, o que gerou ele não entrar nas terras foi a questão aí da desobediência do povo, tanto no antes de Ansuf, como nas águas de Mará, quanto agora aqui em Zim. Eu espero que você tenha esse entendimento, tá? Mas já é que pela quarta vez se colocou aí no pacote da energia ondular. Quando, gente, nós entramos no pacote da energia ondular, ou seja, você concorda com o que aquela pessoa está falando sem torar, sem nem entender o que ela está dizendo, aquelas palavras, aquela energia vai ser dividida com você também. Eu espero que você tenha esse entendimento. Ok? Deixe-me ver. Tete, Moshe disse a Harã: diz a toda a assembleia dos filhos dos hebreus: apresentai-vos diante do Criador. Porque ele ouviu as vossas murmurações. Então, foi no Tete, né? Quando nós avançarmos na consciência de julgamento, ok? Sem entendimento, nós temos que fazer uma techuvá, tá? É isso que o Passuque 9 aqui do 16 relata, ok? Nós devemos fazer essa techuvá e dar um sacrifício pela culpa, ok? Levítico 7, Vaikra 7. Por que isso, Cláudio? Porque a gente fez um Shabat pervertido do julgamento do Eterno. Isso é muito perigoso, ok? Então, se eu não tenho que falar, fica quietinho, não fala demais, procure analisar os fatos, olhe, observa o habitat, depois vai chegar um denominador comum. E, se possível, dar sentença ou não. Mas evite de fazer um julgamento precipitado para que depois venha sanções contra ti. Passuque Yehudi, enquanto Harã falava a toda a assembleia dos filhos hebreus, estando voltados para o lado do deserto, a honra do Eterno apareceu de repente na nuvem. Olha aí. 11. O Eterno disse a Moshe. 12. Ouvi as murmurações do povo de Israel.
Diz-lhes: esta tarde, ao anoitecer, comereis carne, e amanhã vos saciar-vos-eis de pão, e assim ficareis sabendo que eu sou o eterno vosso Criador. 13. De tarde realmente apareceram cordonizes, que cobriram o campo, e na manhã seguinte havia uma camada de orvalho em volta do acampamento. 14. Quando esse orvalho se evaporou, apareceu à superfície do deserto uma coisa miúda, granulada, como saraiva caída na terra. 15. Ao vê-lo, os filhos de Israel perguntaram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés disse-lhes: é o pão que o Eterno vos dá para comerdes. Raiz do capítulo 16 de Êxodo. Versículo 16. O Eterno vos ordena o seguinte: recolha cada um de vós o que for necessário para o seu sustento. Então o Eterno corrigiu toda a assembleia ali. Por quê? Porque estava havendo uma murmuração por causa da energia da comunidade. Né? A comunidade não estava se encontrando, não estava tendo uma logística adequada. Estavam criticando por falta de comida, falta de pão. Então aqui o Eterno deu os cordonizes, no outro dia ele deu o pão pela manhã, mas ele disse: recolha cada um de vós o que for necessário para o seu sustento. Então ele deu conforme a demanda de cada um. Ok? Passuque 17. Assim fizeram os filhos dos hebreus. Uns recolheram mais, outros menos. 18. Quando, porém, mediram com o Gomer, verificou-se que aqueles que apanhavam muito nada tinham a mais e que nada faltava àqueles que tinham apanhado pouco. Cada um recolhera apenas o que necessitava para o sustento. 19. Moisés disse que ninguém deixe coisa alguma para amanhã de manhã. 20. Alguns não escutaram Moisés e guardaram uma porção para o dia seguinte, mas ela se encheu de vermes e apodreceu. Moisés irritou-se contra eles. 21. Todas as manhãs, cada um apanhava o bastante para se alimentar, mas logo que o sol começava a aquecer, derretia-se. Então era um alimento que era pela manhã, né? E tinha uma dosagem certa para cada família. Né? Então a família que abusasse, empanhar mais, virava vermes e apodrecia rapidamente, porque não estava na configuração, ok? Eu espero que haja esse entendimento. E é o que ocorre nos dias atuais, né? A gente vê esses vermes na sociedade hoje, né? Por que nós vimos esses vermes? Por que há esse mau cheiro? Porque estão roubando algo que não lhe pertence, ok? O que lhe pertence você tem que ter para ti e aceitar aquela condicional do Eterno. E aquilo que não te compete é bom não apanhar, porque virá vermes e mau cheiro sobre tais. Passuque 22. No sexto dia, apanharam o dobro da quantidade de alimento, isto é, 2 gômeres por pessoa. Todos os chefes do povo foram comunicar o fato para Moisés. Por que isso? Porque no Shabat não podereis fazer nenhum trabalho, né? Nem colher alimentos. O Shabat é um descanso do Eterno, perpétuo, para sempre, agora e no mundo vindouro. Então, houve isso, e aí alguns chefes viram essa situação sem entendimento, foram avisar Moisés. 23. Esse lhe disse: foi isso que o Eterno ordenou? Dissove: amanhã é o dia de descanso, o Shabat consagrado ao Eterno. Por tal motivo, cozei o que tendes a cozer, fervei hoje o que tendes a ferver, e o que sobrar guardai-vos para amanhã. Então a comida tem que ser feita na sexta-feira, né? No Xixi Rayon, no sexto dia da criação. 24. Conserva-nos, pois, até o dia seguinte, conforme a ordem de Moisés, não apodreceu nem se encheu de vermes, porque o Eterno determinou que todo aquele processo ali dos gômeres era para... Então, não apodreceu. 25. Comei hoje, porque o Shabat consagrado ao Eterno, e hoje não encontrareis no campo.
26. Durante 6 dias apanhá-lo-eis, mas não haverá no 7º dia, que é o dia do descanso. 27. No 7º dia sairás alguns para recolher, mas não encontrará nada. Então, teimoso é quem faz algum trabalho no Shabat. Eu vou repetir para que as pessoas tenham um entendimento que a Torá é viva. Eu vou repetir. Versículo 27 de Êxodo 16. No 7º dia saíram alguns para recolher, mas não encontraram nada, pretérito mais que perfeito. Então, é perda de tempo fazer trabalho no Shabat. Porque além de você não encontrar nada de bom, você não vai ter nada na sua vida. Tá? Vai vir um decreto de morte para ti. Não faz trabalho no dia de Shabat. É uma ordenança do Eterno. Espero que você tenha esse entendimento. Versículo 21. O Eterno Moshe. Quando vos cuidei meus mandamentos, pergunta que fez ao Supremo Sacerdócio, né? A Moshe Rabbeinu. 29. Vede que o Eterno deu-vos Shabat. Por isso, no 7º dia, vos dará alimentação para os 2 dias. Permaneça cada um na sua tenda, e que ninguém saia do lugar em que estiver no 7º dia. É proibido sair de casa no Shabat. Eu espero que você tenha esse entendimento, né? Porque foi programado uma energia aí meia torta, e existem lugares que o pessoal vai no Shabat, né? No Shabat, eu espero que você tenha entendimento. Lamet, e assim o povo descansou no 7º dia. 31. Os filhos dos hebreus deram a este alimento o nome de maná. Parecia-se com a semente de coentro. Era branco e tinha sabor de bolo de mel. 32. Moshe disse: o Eterno ordena o seguinte: que se enche um gomer com maná e conservado, e assim possam as gerações vindouras ver o pão com que vos alimentei no deserto, depois de vos ter tirado do Egito. 33. Moshe disse a Harã: pega um vaso, mete nele um gomer de maná, colocou de redor, a fim de se conservar com lembrança para todos os descendentes. Então, isso é de geração, tá? Mas no caso, né, de descendência de Levi, né, de Harã, todos devem guardar durante a vida inteira esse alimento, que é o alimento do Shabat: o vinho, o cordeiro, o pão, ok? E todas as especiarias de maravilhas, toda sexta-feira à tarde, já tem que estar a ceia pronta para receber o Shabat. Eu espero que você tenha esse entendimento. 34. Cumprindo a ordem dada pelo Eterno, Moshe Arão colocou diante da arca do testemunho como lembrança. Então, devemos colocar isso na nossa palavra. Devemos colocar isso à prática da Torá. 35. Os filhos de Israel comeram maná 40 anos, até chegar a uma terra habitada. Comeram-no até chegar às fronteiras de Canaã. Então, foram 40 anos, né, um ticum do meio, tanto para os egípcios, que recebeu a sentença no mar, né, e os filhos de Israel receberam a sentença no deserto, no mar. Ok? Eu espero que vocês tenham essa compreensão. Muito bem. 36. Uma é a 10ª parte do Efá. Ok? 17. Aleph. Toda a multidão dos filhos dos hebreus partiu do deserto de Sim, fazendo diversas paragens, conforme ordens que o dava. E acamparam em Refidim, onde não era água para beber. Refidim também foi um ticum para que haja compaixão, ok? Sempre que murmurar, ela vai encontrar um grau de dificuldade à frente, ok? Nós não devemos murmurar, e sim entrar na matéria divina e dizer: Eterno, muito obrigado pelo grau de dificuldade. Ajude-nos a achar o grau, a escapa, a porta, o que eu devo mudar em mim,
para que então Vossa Majestade tire esse ticum, essa correção. Obrigado pela correção eterna. Ok? Se você criticar, virá uma outra onda. Ainda que você corra daqui, haverá uma outra situação até você consertar diante da terra. Ok? Deixa eu ver. Bete, então o povo enviou-se contra Moshe e dizendo-lhe, dai-nos para beber. Moshe respondeu, por que estás irritado comigo? Por que provocais o Criador? Gimel, mas o povo que lá estava excitado, a sede que os queimava sem água para beber, murmurava contra Moshe e dizia, porque nos persuadiste a sair do Egito, para morrer de sede com nossos filhos e nosso rebanho? Dalet. Então Moshe dirigiu esta súplica ao Eterno. Que hei de fazer para esse povo? Dentro de mim um povo irão apedrejar-me. E é o que acontece nos dias de hoje. Né? Quando o Eterno coloca uma correção do midote de cada um, o fato da murmuração, né? E as coisas não vão bem, eles vão murmurar, eles vão criticar a Torá, que é Moshe Rabbeinu, vão querer apedrejar a Torá, não quer saber de Torá. Né? Quando a pessoa passa por alguma dificuldade, ela dá as costas para o Eterno, que é a Torá. Né? Vai apedrejar, vai querer maldizer a Torá. Por que eu vou guardar o Shabat se eu tenho um serviço que eu vou ganhar dobrado? Eu não vou passar dificuldade por causa do Shabat. Eu não vou passar por isso porque eu não tenho aquilo. Então, esse povo, eles não vão entrar na terra de Canaã. Eu espero que você tenha esse entendimento. Ok? Passuque Re, o Eterno respondeu a Moshe, coloca-te à frente do povo, leva contigo alguns anciões, segura a mão com o feito rio e caminha. Então, faz a parte da Torá, vai caminhar, ok? Vave, eu estarei diante de ti sobre o rochedo de Horeb. Baterás no rochedo e dela jorrará água. Então, o povo poderá beber. Moshe assim fez na presença dos anciões. Zaime deu a este lugar uma maçã Meribá, devido à alteração do filho de Israel, por terem provocado, dizendo, o Eterno está ou não no meio de nós. Então, aqui é o Re, é a quinta murmuração, né? Ou melhor, a sexta murmuração, né? Representando o sexto dia, que os filhos de a excelência do Eterno. Re, Amaleque foi atacar Israel em Refidim. Aí, olha só, além de Refidim não ter água, né? Aí agora já vem um inimigo ali também. Presta atenção. Tete, Moshe disse a Yehoshua, escolhe homens e vai dar combate a Amaleque. Estarei amanhã no cimo da colina, com a vara do Eterno na minha mão. Yud, Yehoshua cumpriu o que Moshe lhe havia dito. E partiu para travar a luta com Amaleque, enquanto Moshe e Arão e Ur subiam para o topo da colina. Bom, então essa é a Parashá Beshalat, a Parashá fez um milagre do Arturo de Yansor, né? As nações falam como Mar Vermelho, mas na verdade foi em Yansor, né? Mar de Juncos, e o Eterno mostrou a realidade dos egípcios, né? Os egípcios foram corrigidos na letra Men e na letra Re, tá? Na água, e os hebreus foram corrigidos com a letra Re e a letra M, Men, na terra, tá? No deserto. Esse foi o diferencial com água doce, ok? Eu espero que você tenha esse entendimento. Que o Eterno abençoe a todos vocês, guarde. Espero que vocês conseguiram captar um pouco, né, desse panorama, né? Eu fiz um panorama da palavra, né? Não posso aprofundar muito, porque eu levaria aí mais de 4 horas para me explicar com ênfase, né, cada versículo. Mas nesse panorama deu para que vocês pudessem captar a mensagem da Torá. Que o Eterno abençoe vocês e guarde sempre. Yevareh Adonai
Ismiriha, Yair Adonai, Panaveliha, Vikuneka, Isadonai, Panaveliha, Veasenleha, Shalom. Elohim é Rei fiel, certamente. Que seja luz